Olá! Nessa oportunidade, nós estaremos fazendo uma análise sintética dos livros de Levítico, Números e Deuteronômio. Anteriormente, nós falamos sobre o livro do Êxodo, sobre a libertação que Deus fez do povo do Egito, da situação de escravidão. Esse povo encontra-se com Deus no Monte Sinai, e ali no Monte Sinai, Deus concede a esse povo uma série de leis. A partir do capítulo 20 do Êxodo, passando pelo livro de Levítico, Números e Deuteronômio, nós vamos ter uma série de leis que Deus concede ao povo para que o povo se organize. No livro do Êxodo, nós vamos ter alguns capítulos, capítulo 20 e 23, que mostram como esse povo deve se organizar em termos de culto, adoração, mas também em termos sociais e econômicos. Já no livro de Levítico, nós vamos ter uma grande parcela de leis com uma característica mais ritual, mais litúrgica, falando como os sacrifícios devem ser feitos, falando quais tipos de sacrifícios que os sacerdotes deveriam fazer, mas também diversas prescrições sobre como o povo deveria manter esse culto, a pureza alimentar e a pureza das casas, a pureza em termos de algumas doenças do corpo humano e também algumas leis de natureza social, como o povo deveria se comportar ou não deveria se comportar. Já no livro de Números, nós temos uma mistura entre os textos narrativos e algumas leis intercaladas. Nos textos narrativos, o livro apresenta uma espécie de itinerário em que conta como o povo que até então estava no Sinai se organiza e se prepara, sai do Sinai e caminha em rumo à Terra Prometida. Durante essa jornada, o povo questiona Deus acerca da falta de alimentação, da falta de água. Esse povo também, após os espias olharem para a Terra Prometida e conseguirem visualizar, o povo também duvida. Eles duvidam que seria possível conquistá-la diante dos grandes desafios que estavam em frente. Então, esse povo, por essa falta de fé, Deus fez desaparecer aquela geração e uma segunda se levanta para que essa segunda geração de israelita entrasse na terra prometida. Já no livro de Deuteronômio, esse povo chega às margens, bem próximo de entrar na terra prometida, num dos países ao lado chamado de Moabe, um povo. Lá, Moisés reapresenta as leis que tinham sido dadas lá atrás no Monte Sinai para a primeira geração de israelitas. Moisés reapresenta essas leis para essa segunda geração, ressaltando a importância da obediência, a importância da fidelidade, a importância deles se manterem um povo fiel a Deus, um povo que segue as leis do Senhor, um povo que se mantém ao lado de Deus. Isso a gente encontra no livro de Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco.